Olá, pessoal, tudo bem? Ayrton Rocha mais uma vez com Fora do Ninho Brasil, onde a sua experiência é a nossa viagem. Lembrando, pessoal, ativa o sininho da notificação, se inscreve no canal, dá aquela força pra gente, tá, pessoal? Dá aquela força e você se inscrevendo no canal, fazendo um comentário, compartilhando, ajuda muito a gente, certo? Se tiver amigos aí, parente, tiveram experiência fora do Brasil, entre em contato com a gente, vai ser um prazer gravar com essa pessoa e contar a história dela aqui no Fora do Ninho Brasil. Tá bom? Dito isso, vamos para o que interessa? Vamos chamar uma pessoa muito bacana para gravar com a gente. Vamos lá? Olá, querida, tudo bem? Bom dia, Ayrton, tudo bom? Tudo jóia, obrigado por ter aceitado o nosso convite. E se apresenta para o pessoal, fala de que lugar do Brasil você é, o que você fazia no Brasil antes de ter a ideia de migrar. Obrigada a você pelo seu tempo, pelo convite. É uma honra estar aqui. Que bom que deu certo depois dessas tentativas aí. Obrigada pela sua paciência. Imagina. E eu sou de Guarulhos, de São Paulo, nascida em Guarulhos. Só que eu mudei para os Estados Unidos, aí estou com 15 anos. A primeira vez com 9 anos, a segunda com 15. Então eu não tenho uma história tradicional de brasileiro imigrante. Eu fui com a minha família, com os meus pais. Então a minha escolha foi a escolha dos meus pais. E hoje eu agradeço muito a eles pela oportunidade que eles deram para mim, para o meu irmão, de ter feito, de ter essa possibilidade de ir e vir, né? Esse é um presente que eles deram para a gente, de migrar para lá, de dar esse poder de escolha. Eu amo o Brasil, inclusive estou aqui, né, em São Paulo agora, essa semana, estou sempre aqui, mas os Estados Unidos é minha casa. Então, eu decidi, porque os meus pais decidiram ir, então fui pequena, mas eu trabalho desde 15 anos, praticamente, desde o ano seguinte que eu cheguei lá, e essa aí é o comecinho da história. Então, é importante você falar isso, porque tem pessoas que falam assim, que têm filhos, ai, mas eu vou para os Estados Unidos, meus filhos são pequenos, como que vai ser? Vou deixar eles crescer mais um pouquinho, aí eles decidem se querem ir ou não, fica calçando aqui, usando algumas muletas, né? E eu até entendo o medo, né? O medo de fazer essa transição. E é muito importante você falar isso, porque realmente para a formação do jovem é muito importante, não desmerecendo o Brasil, mas uma cultura diferente e aperfeiçoar a língua, que quando é jovem já cresce praticamente fluente, né? Com certeza. Eu falo até isso para os clientes que eu atendo, eu sou corretora de imóveis há 13 anos, e eu falo isso para todas as famílias. O melhor presente que você pode dar para o seu filho, a melhor oportunidade. E a gente ainda não está, né, consciente do que a gente quer, não quer, vai fazer na cidade. Então, quanto antes, melhor. Eu fui com 15, que não é tão novinha assim, e mesmo assim a adaptação foi incrível. A primeira vez foi em 94, a gente morou, não tinha, né, internet, não tinha brasileiro. Eu tenho uma amiga que falava português na escola, porque os pais eram brasileiros em 94, e era a única pessoa, assim, ela e a irmã que ajudavam a gente na escola. Então, não tinha toda essa assistência que tem hoje. Hoje, principalmente em Orlando, que é onde eu moro, tem uma infraestrutura para você não sentir saudade de casa. A gente brinca que Orlando é a melhor cidade do Brasil, porque tem tudo, restaurante, mercado, pessoas, manicure, qualquer detalhe que antigamente não tinha. A gente mandava vídeo para a família no Brasil, de fita mesmo, que a gente gravava, para eles saberem como que era lá. Então, hoje em dia está muito mais fácil, né? Você dorme, acorda ali numa cidade que já tem gente falando português no aeroporto. Antigamente não era assim. Então, esse choque cultural todo não acontece. Depende muito da cidade que você muda, né? Eu tô falando da Flórida, eu tô falando de Orlando, que tem muito imigrante brasileiro. Mas se eu puder dar uma dica para as pessoas, é que você realmente você está mudando para um país completamente diferente, de primeiro mundo. Você dorme no Brasil, acorda em 8 horas no primeiro mundo, literalmente. Então, que se você vai mudar para lá, que você aprenda muito a cultura, porque mesmo os brasileiros que moram em Orlando, em Miami, na Flórida, em Boston, não reagem igual e não vivem igual os brasileiros no Brasil. Então, a nossa rotina é diferente,
os nossos gostos são diferentes, o que a gente dá valor é diferente. Então, tenho uma amiga que quando eu conheci ela na manicure, eu achei muito engraçado que eu lembro que ela tinha, sei lá, horário 2 ou 3 vezes na manicure naquela semana. Eu falei, meu Deus, acabou de chegar, tadinha, porque a gente faz, né, uma vez a cada 15 dias quando dá tempo. Então você vai se adaptando ao estilo de vida de lá e vai vendo o que é supérfluo, o que não é supérfluo, o que vale a pena, o que não vale. Mas estudar o lugar mesmo, ter uma rede de apoio, imergir ou não na comunidade brasileira, né? Porque se você vai para outro país, você vai para viver aquela cultura, então talvez nem precise uma primeira adaptação, sim, é legal, mas se você faz seu estudo, tudo nos Estados Unidos é muito transparente, é muito prático, é muito rápido, então você não precisa necessariamente lidar com o brasileiro para estar seguro. Então, a segurança que a gente sente é por causa da nossa cultura, da língua, mas não precisa. E quando você foi nova, você já foi para Orlando já? Eu morava na cidade vizinha que chama Castleberry. A gente fala que é bairro, mas é uma cidade Ah, é na vizinha. Flórida mesmo. Do centro de Orlando dá 10 minutos, 15 minutos. Ah, entendi. Então você já foi para o estado do sol, você não sentiu essa diferença Não. climática que alguns estados dos Estados Unidos têm, né? Eu tô falando da Flórida, né? Se você fala de Boston, muito brasileiro que vai para Boston, Nova York, agora Atlanta, Houston, Califórnia. Aí sim é diferente. Mas na Flórida, que é a maioria dos imigrantes hoje em dia, é muita coisa parecida. Clima, língua, o clima tropical ajuda, enfim. E como que você desenvolveu, você foi para essa área que você trabalha hoje em dia? Acredito que você trabalhou nos Estados Unidos desde pequena, você começou a trabalhar cedo, igual você acabou de falar, em vários setores. Já trabalhou de várias coisas. Como você chegou aí onde você está agora, Na na sua verdade, não. profissão? Eu trabalhei de poucas coisas por muito tempo. Então, eu comecei, né, na loja da amiga da minha mãe, trabalhava numa pizza, mas eu entrei no SeaWorld, que é um parque, aos 16 anos. Me recrutaram na escola. E aí eu comecei a trabalhar lá com 16 anos. Eu fiquei por 10 anos no parque. Comecei limpando mesa no restaurante, saí supervisora de 300 funcionários. E aí eu fui fazer um mestrado quando eu saí de lá. E quando eu fui fazer um mestrado, eu fui fazer esse mestrado fora do país. Então, eu fiquei um ano fora, estudando na Áustria, na Suíça, na Holanda, na Tailândia, na China, 5 lugares. E aí eu me formei na Suíça e voltei para Orlando. Quando eu voltei para Orlando, eu fui ser corretora de imóveis. Estava bem no comecinho do mercado imobiliário esquentando, com muitos brasileiros comprando. Eu tive 2 amigas que me incentivaram muito a entrar no mercado. E eu voltei e entrei no mercado imobiliário. Eu fiquei 10 anos no parque, estou há 13 anos no mercado imobiliário e com 2 anos no mercado imobiliário, eu abri uma empresa de entretenimento. Então, tem 9 anos que eu tenho a Biz Entertainment, que importa a cultura brasileira para os Estados Unidos. Então, eu trabalhei em poucos lugares, muito tempo. Ok, SeaWorld é aquele que tem os shows com as baleias, é isso? Isso, E me fala como que foi, como que era esse trabalho lá no SeaWorld? É muito complicado? Você É o meu xodó. Eu comecei lá na escola, limpando mesa no restaurante deles. Então, só que eu ia muito feliz para a escola, vou para o trabalho. Eu ia vestida de uma roupa cheia de peixe, com uma calça caque. Eu voltava para casa fedendo frango com batata frita do restaurante, mas eu amava trabalhar com as pessoas da escola. Eu ia trabalhar muito feliz. Tinha uma comunidade, uma família que era criada ali por muito tempo, mas eu nunca fiquei no mesmo departamento por muito tempo lá dentro. Então, eu sempre fui lentamente promovida dentro do parque durante 10 anos, e aí que eu saí para fazer meu MBA. Mas foi uma escola, tanto de cultura americana, de trabalhar no corporativo, de estrutura de empresa, de funcionários. Eu tinha funcionários meus que tinham 16 anos, quando eu tinha de 17, eles tinham 16, e tinha uns que eu era supervisora e tinha 70. Então, era uma diferença muito grande. Eu precisei me profissionalizar
muito rapidamente ali dentro. Então, eu falo que foi uma escola, tenho um carinho enorme por ter trabalhado lá. E eu acho que se eu não tivesse saído para estudar fora, eu estaria lá fazendo alguma coisa ainda. Ah, como que surgiu você falou que você passou por Bangkok, Suíça e tal. Como que surgiu isso de você ir para vários lugares? Esse é um mestrado de uma universidade americana que se chama Webster University. Ela é baseada em St. Louis, Missouri, e eles têm um campus em cada país do mundo, em vários estados do país dos Estados Unidos. Então, eu fiz esse MBA, que era um intensivo, geralmente são 2 anos, eu fiz em um, e aí era um semestre em cada campus deles, diferente durante esse ano. Então, durante um ano a gente trabalhava e estudava nesses países. Foi uma segunda escola na minha vida, um presente, na verdade. Eu peguei um empréstimo do governo alto para mim, que era jovem, né? Para fazer isso, gastei tudo lá, viajando. Eu comia pouco, eu comia na rua, eu comia em lugares bem baratinhos para poder usar esse dinheiro para comprar passagem e viajar. Então, nesse um ano que eu fiquei estudando fora, eu fui para 31 países. Eu morei em 5, trabalhei em 5, mas eu viajei para 31. Então, entre um país e outro, mudando, né, da faculdade, assim, eu viajava. No final de semana que tinha feriado, eu viajava. Ou quando não tinha feriado, eu viajava também. Então, eu consegui ir para 31 países nesse um ano. E é muito legal, porque eles treinam a gente com um negócio que fala culture shock, né? Eles ensinam, cada país que a gente foi morar, eram eu, um americano de Nova York, uma americana de St. Louis e um americano também de St. Louis. E a gente viajou junto durante esse um ano. E aí, cada país que a gente ia morar, eles davam uma aula pra gente sobre cultura, choque cultural. Então, eu sabia que na Holanda, antes de chegar lá, você não vai no restaurante e pede aquele to-go box que a gente pede nos Estados Unidos da comida para levar para casa, que o americano come metade e leva metade. Lá eles olhavam para a gente como a gente se fosse ET, né? Na China, alguém vai sempre te dar um cartão, você aceita o cartão olhando nos olhos e com as duas mãos, segurando com as duas mãos. Então, mini coisinhas que fazem uma diferença no nosso dia a dia. Eles davam essa aula antes da gente mudar para o país. E aí, na volta, eles deram uma aula para gente inteira sobre culture shock reverso, que é um choque cultural reverso. Porque quando a gente sai, viaja, conhece coisas, pessoas, e tem outras experiências, você volta para casa extremamente empolgado, feliz, querendo contar para seus amigos, para sua família, contar sua história, contar tudo que você viu, mostrar, e eles não estão nem aí. Então você tinha que Aham. ter preparado para que depois de 1 ou 2 semanas todo mundo enjoasse das suas histórias. Então eles queriam te ver, estavam com saudades, queriam vir, mas por muito pouco tempo, porque eles não têm, não se associam a isso, né? Então, se você vai ficar falando da China, vai ficar falando da Tailândia, vai ficar assim, uma história ou outra é legal, mas todo dia, e você volta depois de um ano querendo contar todo dia. Então, aí você fala, caramba, nossa, não tá feliz, nossa. Mas na verdade, não, eles ensinaram a gente que isso é muito normal, porque eles não associam essa mudança que a gente teve, e eles não se conectam com isso. Então, foi muito interessante essa volta depois do um ano, depois de 31 países aí, para a gente poder se realocar e ter esse contato de novo com os amigos, com a família. Muito interessante o que você falou. Nossa, isso aí enriquece muito, né? A cultura mesmo, a absorção assim, de conhecimento é muito vasta, porque são países muito diferentes a cultura uma da outra, né? Qual que Exato. foi a cultura que te chocou mais fora dos Estados Unidos? Qual a cultura que te chocou mais, assim, que você achou muito diferente? Olha, era muita, uma diferente da outra. Assim, dos que eu morei, eu gostei muito do estilo de vida da Holanda, eu gostei muito da praticidade ali e da inteligência dos suíços, né? Da organização dos suíços. O chinês é muito interessante, foi um choque muito grande na China. Se adaptar ali, no fim, quando eu já estava me adaptando, já era hora de ir embora, mas é um contraste muito grande com o que a gente vive. E
Eu gostei também muito da Índia. Eu não sei, assim, hoje talvez eu voltaria, na época eu não queria voltar, mas na Índia é um lugar que você vê, né, tem um choque cultural muito grande, é uma diferença enorme, assim, entre classes. Então, na mesma rua, a gente estava, né, numa Mercedes, do lado tem alguém andando a cavalo, depois tem uma vaca sagrada andando na rua, um tuk-tuk, alguém a pé, tudo junto. Então, você vê aquela mistura cultural e você fala, não posso fazer nada para ajudar, mas tudo bem, porque eles vivem assim e eles são felizes assim, e eles dão valor a outras coisas, né, o valor que eles dão à vida, à morte, é muito o jeito que eles entendem a morte é muito diferente do nosso, então isso foi bem impressionante, por ser muito diferente. Mas gostei muito da Tailândia, é um país muito receptivo, as pessoas queridas, e enfim, fui me aventurando. E aí você voltou, bom, normal, né? Você volta querendo contar tudo, igual você falou. E porque assim, tem pessoas assim, começa a ouvir, depois começa assim, nossa, como ela tá metida, só fala disso, né? Na verdade, você queria compartilhar, porque você quer que todo mundo tenha essas experiências. Então, quando você fala só de ai, não dá. Você tem que conversar sobre viagem com pessoas que viajam, você tem que selecionar, você vai aprendendo a filtrar e não ficar triste. Eu acho que eu fiquei, quando eu voltei, eu ainda morava com os meus pais, e acho que quando eu voltei, eu fiquei umas 2 semanas, assim, dentro de casa, dentro do quarto, sem ver, sem falar com ninguém, até eu realizar que eu tava de volta, sabe? Aham. Ah, você tem convivência bastante com o Brasil? Você vem bastante ao Brasil? Veio bastante ao Brasil. E durante esse tempo que você vive nos Estados Unidos, que você vem para o Brasil, é, o que mais você presta atenção assim e você fala que poderia ser diferente? No Brasil poderia ser diferente. Se fizesse isso, ficaria bom. Nossa, é muito diferente. Eu moro tem 26 anos. Meus melhores amigos ainda são de 26 anos atrás, de 30 quando eu morava no Brasil. Então, eu venho sempre, visito, tenho muito contato com os meus amigos de infância ainda. Mas acho que não tem uma coisa só, não. Eu acho que quando você muda para lá, você muda uma chavinha com o tempo. Aqui a gente é muito, no Brasil, eu digo, é muito preocupado com coisas que para a gente nos Estados Unidos são supérfluos, que é carro, roupa, maquiagem, onde você vai, status, precisa ter empregada, babá, precisa ter. E lá não, lá é tudo muito prático, muito transparente. Então, por exemplo, a minha empregada em casa, ela tem uma BMW e é super normal, né? A gente vibra com o crescimento das outras pessoas. Mas não tem uma coisa só, o Brasil é maravilhoso, eu amo vir para cá, eu não tenho medo, mas lá a gente tem essa coisa da segurança que é muito diferente. Até o ano passado que eu fiquei, acho que quase 4 meses aqui, 3 meses, comprei um apartamento para alugar, fiz uns investimentos aqui, estava fazendo uma reforma. No fim da viagem, quando eu voltei para Orlando, eu lembro que eu saí com a minha sobrinha para o Disney Springs e eu tava assim, prestando atenção no meu celular, onde que eu tava colocando, estava colocando na bolsa, no bolso, tirei da bolsa de trás, coloquei na bolsa, eu falei, gente, eu não tô no Brasil, porque quando eu chego aqui demora para eu raciocinar que eu preciso cuidar, e lá demora para eu raciocinar que eu não precisava cuidar. Então, são mini coisas do dia a dia, assim, que fazem diferença, mas no geral, os brasileiros são maravilhosos, receptivos, né? A gente gosta dessa coisa de viver os momentos. O americano trabalha muito, o americano não perde tempo, é muito prático, enfim, mas tem prós e contras. Por isso que eu agradeço os meus pais, essa oportunidade que eles deram, né? A gente já foi com um green card, já foi estabilizado, mas só deles buscarem essa oportunidade para a gente, hoje eu tenho a opção de ir e vir. Se eu quiser morar no Brasil, eu posso. Se eu quiser morar na Europa, eu posso. Se eu quiser morar nos Estados Unidos e ficar, eu posso. Então, essa flexibilidade acho que me dá essa tranquilidade, assim. Ah, me diga uma coisa. Aí depois você entrou na corretagem, né? E eu queria saber se você tem experiência
ou amigos que trabalham na corretagem no Brasil, e qual que é a diferença que você percebe do sistema americano para o brasileiro? Nossa, milhões de diferenças. Eu comprei um apartamento em São Paulo e a principal é que nos Estados Unidos você lida com um corretor. Então a gente tem um banco de dados único, você escolhe seu corretor pela indicação, pela experiência, enfim, por contato, por tudo isso, pelo estudo, né? Pelos anos de trabalho. E aí você fala com esse corretor e a gente tem acesso a um banco de dados único. Então você fala, Priscila, eu quero uma casa de 500 mil, no bairro tal, com piscina, 3 quartos, okay? Aí eu coloco isso tudo num filtro e aparece tudo que eu tenho disponível no mercado. Aqui, eu falo que eu comprei um apartamento, eu precisei falar com 10 corretores, eu comprei um apartamento num prédio que eu achei muito legal, que foi assim o melhor na minha opinião, mas mesmo assim, eu não sei se eu comprei o melhor apartamento dentro do meu prédio, porque eu não sabia nem se o do vizinho estava vendo. Porque eu falei com 4 corretores dentro do meu próprio prédio. Isso da frente é outro corretor que eu não tive acesso e não sei se era mais barato. E não sei se era melhor, tinha uma vista melhor, não sei. Não dá para eu entrar e falar todos os apartamentos à venda nesse prédio. Então isso me deixou muito agoniada. Eu falo, nossa, você tem que falar com 1000 pessoas, todo mundo te mostra coisas diferentes, você não sabe o que é melhor, você não sabe se no prédio tem outro melhor, enfim. Mas é uma adaptação grande, é muito diferente. Porque como funciona nos Estados Unidos? A gente tem esse banco de dados único, então eu consigo falar para você, Ayrton, tudo o que você quer no seu perfil está aqui. Qual desses você quer? Não tem nada fora disso. Tem só de pessoas que estão vendendo, proprietários estão vendendo por conta própria, aí não colocam nesse sistema, mas 95% estão nesse sistema. E aqui não. Aqui você tem que falar com um corretor, falar com outro, pesquisar na internet. Porque o Então, proprietário do lado eu te colocou em dou uma outro. segurança lá, entendeu? De que você está comprando a melhor opção para você. Aqui eu não sei Aham, se eu comprei a melhor opção para mim. tá, entendi. Porque aqui, assim, o vizinho que conhece alguém que trabalha em X imobiliária e coloca lá. O outro coloca em outra imobiliária porque conheceu lá, passou na porta, conheceu o corretor e colocou lá. Então, no mesmo prédio tem 10 apartamentos vendendo, cada um em uma imobiliária diferente, né? Exato. Então, eu não sei se eu E, falei com todas. aham, e aí acontece muito isso, de você querer estar. Esse apartamento está à venda. Acontece, você vê um apartamento com 3, 4 placas de imobiliária, tá? Em 3, 4 imobiliárias diferentes. Então, nos Estados Unidos, ele tem um banco de dados que todos os corretores da região, como que é, do condado, Todos os têm corretores acesso. licenciados da Flórida têm acesso a esse sistema. Então, se você quer vender seu imóvel, você fala, Priscila, eu quero vender meu imóvel. Eu falo, tá bom, vamos definir preço, foto, tudo. Então, eu coloco eu assino um contrato com você e eu coloco o seu imóvel nesse sistema. E aí, quando um corretor de um comprador quer comprar, ele vai entrar nesse sistema e falar, eu quero apartamento de 3 quartos no bairro do Ayrton, valor tal, faz um filtro. E aí vai aparecer tudo para aquele comprador, inclusive o seu. Ai, bacana, entendi. E vamos dar exemplo, aí o corretor que está lá representando aquele cliente, você cadastrou esse imóvel. Você ganha alguma comissão, ele vendendo, como funciona? Quem paga a comissão é o vendedor. Agora mudaram um pouquinho as leis, mas é sempre negociável. E aí quem traz o comprador e quem traz o vendedor negocia uma comissão. Então, quem entrou, colocou ele no mercado, ali no sistema, sempre tem esse poder de negociação com o dono sobre a comissão e ele não tem como ser vendido por outra pessoa sem aquela pessoa ganhar. É bem, bem regulamentado. Aham. A palavra tem muito poder, né? Já ouvi falar que, assim, se você prometer, você falar que pode fazer uma coisa para um cliente e não poder, e ele te acionar na justiça, você tem que garantir que você falou, ou não é? Tem que. Aí vai mais de ética mesmo, né? De você ter ética, mas o estilo, a cultura americana é isso. Aqui no Brasil é muito difícil negociar, porque, né, você faz uma reunião maravilhosa e a pessoa fala 1000 coisas e você sai de lá falando, nossa, fechei negócio. Amanhã não é nada daquilo,
né? O cara só quis ouvir, aprender, e lá não, o americano não perde tempo. Se ele te falou, é isso, se ele pode, ele pode, se ele não pode, ele não pode. Então já corta assim 80% do problema. Ah, me tira uma dúvida. Acompanhando vídeos assim, na internet, isso aí já é uma dúvida minha, mas eu acho que muitas pessoas que vão assistir já ouviram alguma coisa parecida. Que assim, os condomínios, as regras do condomínio são muito rígidas e é muito respeitada até acima do prefeito ali, quem toma conta do condado ali, porque a regra do condomínio ele é muito respeitada. Se tem uma regra sobre cachorro, tipo de cachorro que pode cachorro, não pode cachorro, põe som alto, não põe som alto. É condomínio que tem portaria. Se você quebrar a regra, eles podem proibir você de entrar no condomínio, é isso mesmo? Qualquer condomínio que tenha regras, que seja um condomínio de regras. Quando você compra a sua casa, aí se tem um condomínio que você vai ter que aderir, né, às regras do condomínio, eles te mandam isso para você ler, muita gente não lê, mas aí você já sabe, antes de comprar a sua casa, todas as regras desse condomínio. E sim, eles são bem, bem rígidos. Inclusive, se você não pagar o seu condomínio, eles podem tomar a casa de você, dependendo do tempo. Eles também colocam ações na sua casa, a gente chama de lien, não sei se é ações, mas eles embargam a sua casa. Então, se você não pagou um pintor, se você não pagou o cara da grama, se você não pagou o condomínio, aí eles podem avisar o governo, a cidade. E aí, quando você for vender a sua casa, você não consegue vender a sua casa antes de pagar esses profissionais. Então, é tudo muito regulamentado. Você pode não pagar hoje, você pode ficar 10 anos sem pagar, mas na hora que você precisar vender sua casa, que for transferida, se você morrer, se vai pra... nada acontece se você não pagar os profissionais que você deve. Sua casa tá lá no Serasa. Isso mesmo. Tá lá no SPC. Porque eu vi uma vez um vídeo de um festeiro, o cara fazia festa, festeiro, estava na regra do condomínio, questão de som alto, respeitar e tal, e tal. O cara recebeu multa, foi multado tal, e final de semana, festa de novo. E tem pessoas tipo assim, é meu, eu paguei, eu comprei com o meu dinheiro, é meu, eu faço o que quiser na minha casa, né? Tem pessoas que são assim. E aí ele chegou na portaria, ele estava proibido de entrar no condomínio. Até ele se resolver com o condomínio. É possível sim. E eu falei assim, cara, que incrível. O cara, a casa é minha, eu moro aí, tá, mas você tá proibido de entrar no condomínio por quebra de regra de som, sei lá. A gente não te quer aqui. E eu achei super interessante. Falei, cara, que incrível. E pode chamar a polícia o que for, a regra do condomínio Até você se sobressai. acertar. Você tem que se acertar. Você falou que ia fazer uma coisa, não tá fazendo, você vai lá se resolver. Por isso, senão você tem que sair. Cara, Ou que quando você incrível. aciona, ou vai fazer você vender sua casa, ou vai botar uma multa muito alta, enfim. Mas eles têm muita, muita voz. E eu acho isso muito interessante, porque no Brasil, o condomínio, o cara pode fazer é acumular, tipo, na justiça lá para cobrar o condomínio, depois ir para leilão, depois de uma dívida absurda. Mas a pessoa quebra a regra dentro do condomínio, é uma multinha, e o cara paga a multa lá e continua fazendo a mesma bagunça e não, né? É. Vamos lá. E hoje você tem outra empresa, né? Além de ser corretora, tem outra empresa que você falou. Eu tenho uma empresa há 9 anos, que é uma que chama Biz Entertainment, e eu importo peças de teatro do Brasil para os Estados Unidos, a cultura brasileira. Então, já levei alguns nomes interessantes. Na verdade, eu acho que todos. Todos que eu levei, eu gosto. Então, né, porque eu que levei, então são ótimos. Mas eu já fiz a turnê internacional, a primeira turnê internacional do Whindersson Nunes, do Carlinhos Maia, do Antônio Fagundes, do Kleber Toledo, Wagner Santisteban, Heloísa Peristê, Marco Luque, Porchat, já levei algumas turnês para os Estados Unidos, e aí eu faço eles em Orlando, Miami, Boston, Atlanta, já fiz em Nova York, já fiz no Canadá. Então, eu faço uma curadoria do que eu acho interessante no Brasil, venho para cá, assisto muitos espetáculos, muitas peças. Ontem assisti, o ano passado eu levei o Igor Guimarães, o ano passado eu levei esse ano eu levei o Marco Luque.
Então, eu faço umas curadorias aqui, e aí eu falo que eu sou meu público. Se eu assisto, dou risada, daí meu público vai dar risada. Aham, sim. E como que você teve essa ideia? Tipo assim, para você agenciar, fazer esse tipo de agenciamento, você tem que ter um conhecimento local, né? Uma entrada em alguns lugares para você poder abrir as portas, fazer esse agendamento. Como você, apesar de muito tempo você nos Estados Unidos, eu sei que você conhecia bastante pessoas, mas como que iniciou isso? Na verdade, eu fui pioneira nesse mercado há 9 anos atrás. Eu trabalho eu vendendo casa, os clientes sempre compram a casa, mudam para lá e depois falam, eu quero fazer um negócio, vou fazer um negócio, o que, que eu faço, o que, que eu faço? E eu vinha para o Brasil, eu gostava de ver peça. E eu falei, nossa, nunca tem peça de teatro aqui, né? Tem que ir para o Brasil para assistir, enfim. Aí eu tenho um amigo que é produtor de teatro, e tava com uma peça rodando no Brasil com 2 atores, um deles muito meu amigo de anos também. E aí eu falei, vou apresentar para um investidor esse projeto, porque daí ele pode fazer esse projeto de trazer teatro para cá. E aí foi em 2014, eu vendi mais casas do que o meu planejado em maio, julho. E eu falei, quer saber, em vez de apresentar para um investidor, vou fazer eu. Aí, em muito pouco tempo, eu falei com esse meu amigo, que é produtor, perguntei se ele não queria levar essa peça para Orlando. Falei com os atores, um deles era meu amigo, o outro não. Hoje, os dois são meus amigos, inclusive o que não era meu amigo, eu sou madrinha de casamento dele hoje. E aí eles aceitaram, todo mundo topou, tudo meio que fluiu, assim, eu abri a empresa em maio, a primeira turnê foi em julho. Em 2 meses eu consegui patrocínio do Banco do Brasil, patrocínio de várias empresas que trabalhavam comigo. E aí a gente fez acontecer num teatro lindo, teve 2 sessões. O nome da empresa chama Bis. E na saída, assim, teve apoio da Globo. Na saída tinha gente chorando, e veio gente e falou, nossa, quando vai ter bis? Quando vai ter bis? Aí veio uma angolana falando português, agradecendo que nunca teve essa oportunidade e tal. E eu falei, gente, gastei todo o meu dinheiro, era isso? Não tem bis. Acabou, era isso. Só que eu acho que a base de toda a comunidade é cultura, educação e saúde. E na nossa comunidade brasileira, nos Estados Unidos, tem saúde, educação, né, e tudo mais, mas não tinha nada cultural. Eu queria desenvolver isso e as pessoas, até minha família, falou: você é louca, brasileiro não tem cultura, ninguém vai, não dá, isso aqui. Eu falei: então me desafiaram, nem meus pais. Aí eu contei para 3, 4 pessoas que me apoiaram, e aí aconteceu. Aí depois dessa super exposição e tudo mais, a segunda peça com esse mesmo produtor, ele tinha uma outra peça que também era de um amigo meu que estava fazendo no Brasil. A gente fechou essa segunda peça, aí teve bis de novo, aí depois foi profissionalizando, aí comecei a trazer outros atores maiores que eu não conhecia, que não eram meus amigos, e aí tudo foi fluindo. Então hoje a gente faz turnês, a gente já levou mais de acho que 40 mil pessoas para o teatro, então foi bem grande. Ah, você tem um lugar específico que você fechou um contrato que você, em Orlando, que você leva aí o pessoal? Nos teatros, não, eu tenho algumas casas que eu uso. Já Ah, usei teatro de 2.400 lugares, já usei teatro de 200 lugares. Depende do uhum. artista, depende da rota da turnê, depende de quem eu tô fazendo, depende de pauta. Aí eu fico fazendo essa engrenagem funcionar. Bacana, menina, você é muito empreendedora, você é muito inovadora. Obrigada. Parabéns por sua atitude aí, né? Muito, muito legal. E muitas pessoas sonham até em conhecer, assistir pelo menos um espetáculo de um desses artistas, e você teve a oportunidade de conviver, né? Exato. Participar, conviver, estar nos bastidores ali. Muito bacana, parabéns. Obrigada, Ed. Porque tem vezes até pessoas no Brasil mesmo que trabalham na área não tem essa oportunidade, não tem essa chance, né? Porque tem pessoas que, por causa da agenda, são até difícil de acesso, né? Exato. Aí acabam ficando E, amigos, né? Porque a gente vive ali uma semana, duas juntos e cria um relacionamento. E hoje
Graças a Deus, a maioria é muito meu amigo. E para esse ano, você já tem agenda? Acabei de fazer agora os 9 anos da Bisco Marco Luque em dezembro e eu estou aqui em São Paulo em umas reuniões justamente para isso, para fazer a agenda do ano que vem. Olha que bacana, ó, pessoal. Então espera. Eu vou pedir para ela colocar o arroba dela e o Instagram, Tá bom? a página dela. Vou colocar na descrição do vídeo para você seguir, acompanhar a agenda. Ó, pessoal dos Estados Unidos. Ah, você faz o quê? Estados Unidos inteiro? Todos os estados? Agora, não, depende de onde tem mais brasileiro, mas a maioria que tem mais brasileiro, sim. Orlando, Miami, Boston, Atlanta, Nova York. Agora a gente vai começar a expandir para uns outros lugares também. Ah, então, o pessoal da Flórida, Massachusetts, aí, Boston, Nova York, tá garantido. Tá Entra garantido. lá, acompanha a agenda, porque são. Eu falei esses lugares, porque esses lugares eu sei que tem. Sim, Massachusetts, ali, Nova York, Flórida, né? com certeza. Então, acompanha ela aí, ó, segue a agenda que vocês vão ter surpresa aí pro ano que vem. Ela tá fechando a agenda e, ó, quer matar o saudade do Brasil, quer dar uma risada, um stand-up aí, né, uma peça bacana, segue ela, eu vou deixar na descrição do vídeo, os contatos dela aí, o arroba dela, para você seguir e, e correr atrás aí de garantir o seu ingresso. Ó, já fiz o jabá. Você fez o jabá, você garantiu, você garantiu sua entrada no camarim quando você for para lá, então. Olha que bacana, show de bola. Muito obrigada. Ah, mas, querida, muito interessante mesmo a sua história. Hoje em dia, você casada, tem filhos? Como que funciona? Os seus pais estão aí ainda? Não sou casada, não tenho filhos, mas está nos planos do ano que vem. Olha, bacana, que joia. Família toda foi para os Estados Unidos? Família toda. A família do meu pai é americana, meu tio mora lá há mais de 50 anos, aí a minha tia e esses tios têm muitos filhos que nasceram lá, então minha família, por parte de pai, tem bastante primo americano. No Brasil, tem a família da minha mãe, primos e tal, mas a família direta é toda nos Estados Unidos. Tá, entendi. Que conselho você daria para uma pessoa que hoje em dia quer imigrar? Com a sua experiência que você tem nos Estados Unidos, indo para o Brasil, indo para os Estados Unidos, qual é o conselho que você daria para quem quer imigrar para os Estados Unidos? Porque você, eu acredito que você tem experiência de acompanhar muitos erros e acertos. Tem gente que chega já acertando, já vai com mais experiência, tem pessoas que vão muito com fantasia de YouTubers, né, né, vídeos que vê e tal. E qual que é o erro assim que o imigrante comete que você poderia aconselhar? Eu não sei se é um erro, né? Mas é um processo assim que não precisa ser acelerado, mas que pode ser muito um processo que você pode cortar caminho. E o principal, eu falo que é a dica de milhões que eu faço esse vídeo sempre, que é você aprender a cultura americana. Justamente porque estudar a cultura americana antes de ir, o que eles fazem, como eles gostam, qual a rotina, porque até os brasileiros que moram lá não reagem como os brasileiros que moram no Brasil. Então, mesmo que você for abrir um restaurante brasileiro, o público dorme cedo, trabalha cedo, então não vai jantar 10, 11 horas da noite. Se você for abrir seu restaurante até tarde, não adianta, tem que colocar eles para jantarem mais cedo. Detalhes, assim. Também não sair muito da sua área de atuação, se você tem restaurante aqui, trabalhar com comida lá, e vice-versa, porque demora, né? Você tem um período de adaptação familiar, de negócio. Então, se essas coisas estiverem mais leves, o resto flui melhor. E pronto para trabalhar, é um país que recebe muito bem, mas que as pessoas são muito organizadas, são muito transparentes e para mudar o seu estilo de vida, assim, não um lugar que você vai para agir como brasileiro, não no sentido ruim da palavra, mas é um lugar para você ser acolhido, para você entender da cultura americana, respeitar e adaptar o máximo possível para a gente ser legal de brasileiro e aprender com o primeiro mundo, né? Com o que dá certo lá. É o Você melhor dos mundos. Você, você, nesse período que você
teve vivência, eu acredito que você tem um inglês fluente, eu acho que isso acabou, não sei se pesou para você, de você, a pessoa perceber que você não é americana e você ter passado por alguma situação de preconceito. Essa pergunta sempre vem à tona, né? Mas eu fui criança e eu não sabia nem falar oi, então eu tive que aprender tudo. Só que eu não sei se é a minha criação, se é muito da minha personalidade. Eu acho que quando você está indo para outro país, você tem que entender o país. Os Estados Unidos é um país de imigrante. Então, para começar, todos são imigrantes. Todos não, mas a maioria é imigrante. É um país de imigrante. Então, se você vai posicionado e seguro de que você é mais um imigrante, que eles também são, nenhuma ofensa, nada que eles falem, nada que eles possam ser rudes com você, deve te atingir. Então, você tem que estar bem preparado mentalmente para entender que você está indo para outro país, que você pode sofrer alguma coisa, mas que se você estiver seguro, você não vai deixar isso te afetar. Então, muito dessas coisas, né, de se sentir ofendida é como a gente se sente, não o que a pessoa fala. Para começar, eu já acho assim. E pela minha criação, eu fui mulher, eu sou mulher, eu trabalhei muitos anos na minha vida com homens e buscando posições de destaque na empresa que eu estava. Então, sempre que eu tinha uma entrevista com, eram, sei lá, 10 homens concorrendo com aquela vaga e eu de mulher. Aí você fala, você não se sente menos? Nunca me senti menos, acho que muito pela minha criação, pela minha mãe. Então, eu ia assim, você é imigrante, eles são americanos, não importa, eu sei da minha qualidade, eu sei do meu trabalho, então eu estou concorrendo igualmente. Então, acho que é muito como a gente se posiciona. Obviamente, existe preconceito, como existe no Brasil com outros imigrantes também. É normal isso, de todo país. É como você se prepara para isso e como você reage a isso. Então, não tenho aquela, meu Deus, eu não vou me comover com muitas coisas, sabe? Do que as pessoas falam, brasileiro na escola, não fala português. Meu pai fala muito bem, quando alguém falava para ele que ele não falava inglês, ele falava, eu vim aqui para trabalhar, não vim para aprender inglês. Aí a pessoa já muda, já, né? Tipo assim, eu tô causando alguma coisa pra você, eu tô atrapalhando? Não, então faz a sua parte e não escuta essas pessoas, não. Eu sei que de fora é mais fácil falar, né? Só que eu vivi isso, então foi como eu reagi e como eu sei que funciona. Então, se preparem mentalmente, se fortaleçam para estar numa cultura completamente diferente da nossa. Não, muito bacana, bem colocado. Gostei da colocação, e é bem por isso mesmo. Tem vezes que o preconceito está dentro da sua cabeça. A pessoa não está com um bom dia, te dá uma resposta mais áspera, porque vários fatores, tem vezes que são pessoais, e você pega aquilo para você, né? E já, Exatamente. né? Nossa, você viu A quando ele pessoa, falou você não comigo? fala inglês. Ué, você não fala português. Pronto, tchau. Teve uma Nina Torres, uma querida que já passou pelo canal, ela falou que quando alguém vem falar mais ou menos assim, falou assim, sorry, eu falo duas línguas, né? Você fala só uma. Exatamente. Então é o posicionamento dela. Não vai para casa ofendida. Ela vai Eu para falo, casa. eu falo inglês, espanhol, português, você fala só inglês, né? Desculpa, sorry. É isso. É o posicionamento dela, que é maravilhoso. É Né? claro que Bacana. eu acho que deve aprender. Você tem que se esforçar para isso. Sim, Você está lá, sim. é a língua mais falada no mundo. Você precisa disso para trabalho, para negócios, até para se desenvolver lá. Mas no seu tempo, né? Que seja rápido. Mas uma ofensa, sotaque, não gosto do meu sotaque, não vou falar porque ele falou que eu não falo. Não, fala do seu jeito. Se ele entender a mensagem, é isso que importa. Não, mas fala de sotaque, mas nós vamos fazer a comparação do Brasil. Brasil, você vai para o sul, você vai para o nordeste, você vai para o norte, dentro do Brasil tem gírias, que você não entende o que a pessoa está falando. O que ele falou? O que Exato. é, né? Você vai para o sul, né? Guri, não sei, né? Você vai para Bahia, você vai para Minas Gerais, né? E E dentro dos lá é Estados um Unidos monte também tem. disso. Lá é só Você é pega maior. um, Você muda você de pega um país. texano, né? Você pega um texano raiz lá, ele vai falar o inglês, você vai falar assim, Que nem eu vai, entendo. né? É, E aí, às vezes, fica preocupado com o seu sotaque brasileiro no inglês. Bobeira. Eu acredito, né? Sei lá. é muito como a pessoa se sente, se coloca, se posiciona.
E agora fala aí do seu arroba, faz sua propaganda aí dos seus business e Muito manda um abraço para obrigada. sua família aqui no Brasil. Muito obrigada. Meu arroba é arroba ptrisca. O de imobiliária é arroba Trisca Group. O da Biz Entertainment é arroba Biz_Entertainment. E do Ayrton é É, fora do Ninho Brasil. Fora do Ninho Brasil. Eu já fiz o E aí, seu também. querida? Troquei aqui com você. Quem Não estiver seguindo, entendi. já troquei aqui com você. O Jabá. Quem estiver Sim, seguindo, já sim, segue o muito Ayrton também. obrigado. Muito obrigado. E agora manda um abraço pro pessoal do Brasil, esses familiares, seus amigos que estão aqui. Um abraço para minha família, para meus amigos. Irei visitá-los. Legal. Querida, foi um prazer falar com você, muito obrigado. Eu sei que você está com um dia cheio aí, sua agenda cheia, não vou ocupar mais o seu tempo aí, e agradeço mais uma vez por aceitar aqui o convite de participar aqui do vídeo. Aceitei de cara, Ayrton. Só não cruzou as nossas datas aí, mas foi uma honra, um prazer. Muito obrigada pelo convite. Estou à disposição sempre. Parabéns pelo seu trabalho também, levar informação, pessoas, conhecimento para o seu público. Muito obrigado, agradeço, viu? Pessoal, ó, mais um vídeo interessante, maravilhoso, com essa pessoa extraordinária brasileira empreendendo fora do Brasil e levando a cultura do Brasil para o mundo, você viu? Bacana. Fora do Ninho Brasil, onde a sua experiência é a nossa viagem. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, querida. Tchau, tchau.